tempo isso pode acontecer depois que a professora ou que o profissional se enquadra nisso. Tem uma outra questão, que é a questão do professor substituto. Sei que é uma ajuda grande ou é uma demanda grande que as escolas têm quando tem qualquer furo de férias ou de qualquer adequação aí pontual de classe, e o professor substituto é uma demanda, pelo menos o que eu conversei com as professoras ou com algumas pessoas da estrutura da educação, é importante a gente fazer. Temos a última questão do terceiro bloco, lembrando que foram formuladas por servidores municipais. O candidato pretende proceder à terceirização de algum serviço público? Qual sua avaliação sobre o chamado desvio de função decorrente das terceirizações? 3 minutos, candidato. Bom, eu acho que terceirização de serviço que não é essencial deve existir. Acho que a prefeitura consegue fazer uma melhor gestão, consegue fazer uma melhor avaliação, consegue remanejar, consegue prestar mais serviço ou menos serviço. E aí eu estou falando de limpeza, estou falando de limpeza pública, limpeza de próprio municipal, estou falando de transporte sanitário, estou falando de uma atividade que a gente deve passar a ter, que é a conservação de iluminação viária. Não faz sentido a prefeitura ter esse volume de servidor no quadro, sendo que ora se precisa mais, ora precisa menos. Então eu gosto da terceirização nesse aspecto, não em serviços ou em atividades fim da prefeitura, porque aí a gente vai estar perdendo, perdendo a oportunidade de estar construindo uma estrutura que independe do governo, independe do partido, independe do processo de contratação, independe da qualidade da empresa. Por exemplo, na saúde, que eu citei esse exemplo aqui, que a gente precisa valorizar o servidor de carreira. A questão do desvio não deve existir, nem do servidor e nem de terceirizado. Nas nossas andanças, eu encontrei, não sei se aí a pergunta ela fica meio aberta, não sei se a gente está falando de desvio de servidor ou desvio de mão de obra terceirizada, de trabalhador terceirizado. Eu, nas nossas andanças aí de campanha, ouvi uma reclamação, uma colocação com relação a prestador de serviço de alguma atividade de empresa terceirizada, que de repente é para limpeza e está lá fazendo outra coisa. Acho que a gente não pode ter isso, até porque se a gente tiver um acidente de trabalho, a gente tiver qualquer tipo de intercorrência, nós vamos ter problema. A prefeitura vai responder por problema de gestão. Na verdade, a gente tem responsabilidade em eleger e tem responsabilidade em vigiar o serviço prestado, então, seja do servidor ou seja da terceirizada. Acho que desvio a gente deve ter um certo controle, não deve existir. Acho até que tem um bom senso em alguns casos, porque precisa pontualmente, mas tem que ser severo com relação a isso. As chefias, a própria estrutura devem ajudar nesse controle. Mas não tenho nada contra a terceirização, acho inclusive que em alguns locais, em algumas atividades, é importante. Neste quarto e último bloco, haveria sorteio para definir a ordem de apresentação dos candidatos. Por óbvio, teremos a apresentação do único candidato presente, na qual ele exporá seu plano de governo e tecerá considerações finais. O candidato terá 4 minutos para a sua exposição. 4 minutos, candidato. Bom, quero agradecer mais uma vez o sindicato, os servidores, agradecer os servidores de carreira que estão aqui, sei que tem vários. Quero agradecer os servidores de carreira designados que estão aqui, sei que tem vários. Quero agradecer os servidores comissionados que estão aqui, sei que tem vários. O nosso plano de governo, ele foi construído a muitas mãos, ele foi construído também
ao longo da nossa campanha, aí, a gente está há 80 dias aproximadamente de campanha, fora o período pré-eleitoral que já iniciamos as nossas discussões. Quero dizer que estar ao lado da professora Gina, disputando essa eleição, é um fator bastante importante, até falar isso aqui no ambiente dos servidores, no ambiente da prefeitura, porque mais de 70% ou aproximadamente 70% do quadro de servidores é feminino. Então tem uma representante feminina na nossa chapa. Estou puxando sardinha para o nosso lado, somos a única chapa que tem isso. A Gina é uma pessoa que convivemos bastante na Câmara e tivemos oportunidade de nos conhecer um pouco, como é que a gente conduz os assuntos e como é que acho que ela dá um bom equilíbrio na minha forma mais objetiva, às vezes mais acelerada, e ela é mais calma com relação às colocações. O nosso plano como um todo, ele prevê desde o bilhete único do transporte público, zerar a lista de espera de creche. Apesar disso, para o servidor, vocês têm prioridade nas listas de espera aí por vaga, né, do ensino municipal, mas é importante a gente dizer, pensei algumas coisas que eu gostaria de deixar aqui. A questão da escola de governo, que é uma proposta que, ou escola de gestão, a gente vai dar o nome adequado para isso, mas é no caminho da valorização do servidor, no caminho da valorização de fazer isso principalmente, para o quadro todo, mas principalmente para o servidor de carreira, porque é um dinheiro que a gente está investindo, é uma capacitação que a gente vai estar investindo no entendimento da gestão, no entendimento de determinada atividade da máquina que vai ficar na casa, que amanhã não é uma pessoa que vai sair da prefeitura junto com o governo, é uma pessoa que vai estar, é uma valorização, um investimento que a gente está fazendo no nosso patrimônio, como eu coloquei numa das respostas, que o servidor é um patrimônio que a gente tem, que a prefeitura tem e a cidade tem. Esse investimento nessa área da gente estar criando um mecanismo de escola de gestão ou escola de governo é importante. E isso a gente entende de duas maneiras. Uma é na capacitação mesmo, uma é na melhoria, na condição de capacitação, e a outra é no entendimento de determinados processos. A gente adotou isso, já participei de movimentos assim dentro da iniciativa privada, junto da iniciativa privada, e o resultado é bastante interessante do ponto de vista de, quando a gente implantou determinado projeto, determinada ação, o que deu certo e o que deu errado. O que deu certo, onde a gente pode melhorar e ajustar e adotar como procedimento padrão, e o que deu errado, por que deu errado, e para poder corrigir isso numa próxima. Acho que a gente economiza muito na dinâmica aí dos trabalhos, a gente economiza muito no procedimento, a gente melhora muito o desempenho. Viabilizar um plano de habitação para o servidor, acho que essa é uma demanda antiga e já ouvi isso também durante a nossa andança. Acho que é bem possível fazer